Queridos, que a graça e paz de Jesus esteja conosco no dia de hoje e que nós possamos louvar ao Senhor e ser obedientes às suas leis, às suas palavras. Porque como o Senhor nos criou, Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso, quando nós o obedecemos, nós não obedecemos porque Ele é um Deus tirano e quer ter poder sobre nós, mas nós o obedecemos porque Ele conhece as nossas entranhas, as nossas necessidades, e por isso, quando nós o obedecemos, é porque é o melhor para a nossa vida individual e para a nossa vida em comunidade, para a nossa vida aqui nesta terra. Então, obedecer ao Senhor é sabedoria, é obedecer aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos, é sinal de que nós temos fé que o Senhor Deus é soberano sobre todas as coisas. Hoje eu vou continuar um pouco sobre as pragas. No vídeo passado eu falei que não ia mais falar das pragas, porém, meditando na sétima praga, eu achei Deus falou tanto ao meu coração que eu quero passar para vocês a importância, né? Não que as outras pragas não sejam importantes, cada uma dessas pragas tem um ensinamento, tem uma abordagem, mas essa particularmente falou ao meu coração. Então eu vou falar sobre ela, que é as pragas, a praga da chuva de pedra. Disse o Senhor a Moisés: levanta, isso está em Êxodo 9, a partir do versículo 13. Levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva. Você vê aqui que Deus, ele dá tempo para as pessoas mudarem, para as pessoas entenderem quem é Deus. Então, ele vai dando uma praga atrás da outra, uma dificuldade atrás da outra, para que o faraó possa se dobrar. É lógico que a gente sabe que todos nós nascemos em pecado e nós não temos condições de ouvir a voz do Senhor Deus se Deus não abrir o nosso entendimento. Porém, o Senhor Deus, ele vai dizendo a Faraó: deixa meu povo ir, deixa meu povo ir. Mas o Faraó, ele tem um coração que não é nem um pouco voltado para o Senhor. Ele não ouve de jeito nenhum a voz do Senhor. Aí Deus disse, né? No versículo 15, pois eu já poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra. Então, Deus está falando para ele: olha, eu já poderia ter te matado, mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Então o Senhor está dizendo para Faraó: eu já podia ter matado você e levado o meu povo. É simples, no primeiro dia Deus poderia já ter levado o povo dele. Não precisava do Faraó deixar, porque o Faraó, ele não é soberano sobre o Senhor. Mas o Senhor Deus usou de todas essas pragas para mostrar para o povo Egito e para todo o povo daquela época quem é o Senhor Deus, porque eles serviam a deuses falsos e enganosos. Aí Deus disse: aí o faraó responde: ainda te levanta contra... Não, Deus diz: ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por esse tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no faraó, houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje.
Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem a casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Então o Senhor Deus agora, ele vai mandar praga, mas ele vai avisar para o faraó: olha, vai vir uma chuva de pedra como nunca houve no Egito. Desde a história do Egito, nunca se viu uma chuva de pedra tão forte. Quem avise para o seu povo, para os seus oficiais, que recolham o gado no campo, do campo, né? Guardem o gado, e as pessoas também não saiam no campo, não saiam, porque se sair de casa, vai morrer. Então o Senhor Deus, ele está avisando. E aí está escrito no versículo 20: quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Quer dizer que já tinha pessoas no Egito que já tinham se dobrado ao Senhor. Eles já temiam o Senhor. Mas Faraó continuava endurecido. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e cairá chuva de pedra em toda a terra do Egito. Aí alguns dos oficiais obedeceram, guardaram o seu gado, o seu povo, mas outros não seguiam a Faraó, né? Porque tem gente que segue o seu mestre de qualquer tá vendo que tá errado, tá vendo que a pessoa tá fazendo coisa errada, está vendo que aquilo que ele está fazendo não agrada ao Senhor, não é atitude de cristão, e continua a pessoa seguindo aquele ensinamento errado. Hoje nós temos a palavra de Deus espalhada pelo Brasil. Eu não vou dizer que na face da terra, porque ainda tem lugar que não tem a palavra de Deus. Mas aqui no Brasil, a palavra de Deus está na mão de todas as pessoas. Os ensinamentos, quer dizer, pelo menos a pessoa pode ter. Se a pessoa não tem, é porque ela não quer ter. Ela não quer ler, mas ela tem a palavra de Deus se ela quiser. E se ela pode buscar e ela pode ler. Mas o que acontece? As pessoas seguem líderes que não ensinam a verdadeira palavra. Eles optam por simplesmente seguir de forma cega quem ensina errado. Por isso que Deus diz que não tem desculpa. Não adianta você chegar diante de Deus depois e dizer assim: ai, Senhor, porque eu aprendi errado. Não. Você tinha a palavra lá para ler. E você não foi buscar nas escrituras para ver se o ensinamento estava correto. Então é muito importante que a gente ouça a voz de Deus, que está na sua palavra, e não fique ouvindo vozes por aí. Aqui, os oficiais de Faraó, que temiam ao Senhor, eles guardaram o seu gado e seu povo, seus servos. Mas aqueles que seguiam o coração endurecido de Faraó, deixaram o gado e os homens lá no campo. É o que aconteceu? No versículo 25: por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedra. Então, você vê que o que aconteceu? Eles não ouviram o Senhor Deus. Eles ouviram o coração endurecido de Faraó. Aí o Faraó vai mandar chamar Moisés e vai falar: esta vez pequei contra o Senhor. Já estava na 7ª praga, agora ele reconheceu: esta vez pequei contra o Senhor. Se o Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor
pois já basta esses grandes trovões e a chuva de pedras, e vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Aí Moisés, saindo lá da presença do faraó, ergueu o braço, né? Estendeu as mãos ao Senhor e cessaram os trovões. Mas Faraó vai deixar o povo ir? Não. Faraó vai continuar desdenhando do Senhor. Ele vai continuar desobedecendo. Nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida, porque nós temos Cristo, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo em nossa vida a nos ensinar. Mas quantas vezes nós somos teimosos, nós não obedecemos a palavra do Senhor Deus. Nós não amamos as pessoas, nós não cuidamos do nosso cônjuge, nós não cuidamos da nossa família, nós temos o dinheiro como nosso Deus, nós temos ídolos no nosso coração. É uma centena de pecados que nós cometemos, que nós desobedecemos ao Senhor Deus. A gente precisa tomar cuidado, porque o Senhor Deus, Ele é Deus misericordioso, mas Ele também é Deus de justiça. Então não adianta depois a gente ficar reclamando porque as coisas estão acontecendo. Porque o que nós plantamos, nós vamos colher. Nós não perdemos a salvação, mas nós podemos colher frutos amargos quando nós não obedecemos ao Senhor. Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo teu grande amor para conosco. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor é um Deus misericordioso, é o Deus que nos ama, que nos acolhe, é o Deus que mandou seu Filho para morrer na cruz, para nós, que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos voltar a fazer parte da sua família, da família de Deus. E isso é grandioso demais, Senhor. Nós não temos a noção do quanto isso é importante, fazer parte da família de Deus. O Senhor nos perdoa, Senhor. Perdoa porque nós não sabemos o que nós fazemos. Nós somos fracos, nós somos realmente insolentes, nós não te adoramos, nós não gostamos do próximo, nós não temos amor pelas pessoas. Ó Senhor, nos perdoa. Dirige, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas ações. Ensina-nos, Senhor. Abre nosso entendimento, Senhor. Fale, Senhor, conosco para que nós possamos entender, Senhor, o que nós estamos errando e o que nós precisamos consertar. Ó Senhor, ensina-nos através da tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Ela nos purifica e ela nos ensina. Ó Senhor, peço por cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, que todos, Senhor, possam ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. Possam honrar e glorificar o teu nome com suas vidas e possam sentir o teu cuidado de Pai para cada uma delas. Cura, Senhor, os enfermos. Dê, Senhor, saúde. Dê, Senhor, provisão a todos, Senhor. Dê, Senhor, paz a cada um. Louvado seja o teu nome, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ver o vídeo. Por favor, deixe o joinha, deixe o seu comentário. Se puder, compartilhe com outras pessoas.